Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Conceituando. Meu nome é William Lando, eu sou professor de Biologia. O intuito do canal é esse, trabalhar assuntos da Biologia de forma mais direta e sem muita enrolação. Nas duas aulas passadas a gente trabalhou com a estrutura geral da membrana plasmática e algumas especializações que ela desenvolve. E hoje nós iremos trabalhar a permeabilidade celular ou permeabilidade seletiva, que nada mais é que o transporte de substâncias via membrana plasmática. O transporte que a gente vai trabalhar hoje é o transporte passivo. O que é esse transporte passivo? A gente representou aqui bicamada fosfolipídica com algumas proteínas associadas, e a gente pode ver que no meio extracelular a gente tem excesso de substâncias, ou seja, está mais concentrado no meio extracelular. E aqui no meio intracelular tem baixa concentração destas mesmas substâncias. Se a gente tem essa diferença de concentração, a gente pode dizer que o transporte passivo ele sempre vai a favor do gradiente de concentração, ou seja, o soluto ele vai a favor do gradiente de concentração, de onde tem mais para onde tem menos. Tranquilo? Esse transporte passivo, já que vai a favor do gradiente de concentração, ele não envolve gasto de energia, ele não envolve gasto de ATP. E são dois esses processos que a gente tem. O primeiro é a difusão simples e o segundo é a difusão facilitada. Na difusão simples, a gente não tem o auxílio de proteínas, ou seja, as substâncias elas passam simplesmente pela membrana. Nesse caso, a gente representou aqui em verde o oxigênio. O oxigênio está em maior concentração no meio extracelular e ele tem que passar para o meio intracelular. Por quê? Por difusão simples. De onde tem mais concentração para onde tem menos concentração. Sempre a favor desse gradiente, ok? Na difusão facilitada, eu tenho auxílio de proteínas, por exemplo, proteína canal, proteína carreadora. Nesse processo de proteína canal, eu tenho uma proteína que tem um canalzinho no meio, e esse canal é específico em relação a cada íon. Nesse caso, representamos esses íons em alaranjado, e esse íon irá passar pelo canal do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Tranquilo? Nas carreadoras é o mesmo processo, só que são substâncias um pouco maiores. Ou seja, essa proteína pega algumas dessas substâncias que estão em maior excesso aqui fora, ou em maior concentração, como por exemplo a glicose, pega ela, engloba e coloca para o meio menos concentrado. Então, difusão simples, sem auxílio de proteínas, difusão facilitada com auxílio de proteínas. E sempre lembrando, transporte passivo sempre a favor do gradiente de concentração e não envolve gasto de energia. Agora eu vou apagar esse quadro, desenhar a osmose para explicar para vocês. Fica aí. Fala galera, tudo bem? Agora vamos para o segundo momento da nossa aula de permeabilidade celular. No primeiro momento a gente trabalhou com transporte passivo, difusão simples, que não envolvia proteínas, difusão facilitada, que envolvia proteínas na passagem de substâncias num ambiente mais concentrado para um ambiente menos concentrado, ou seja, a favor do gradiente de concentração. O que passava era o soluto pela membrana plasmática. Agora a gente vai continuar com o transporte passivo, mas osmose. Na osmose a gente tem uma diferença. O que passa pela membrana plasmática é a água e não o soluto, ou seja, é o solvente e não o soluto. Tranquilo? A gente representou aqui em duas situações básicas, que geralmente caem em vestibulares e algumas questões, que são a questão das hemácias do nosso corpo e célula vegetal. Foram mergulhadas essas células em diferentes tipos de solução. Por exemplo, solução isotônica, hipotônica e hiportônica. Ou seja, essa solução isotônica ela tem a mesma quantidade de sais dentro da célula do que fora da célula. 1%, 1%. Logo, essa célula mantém-se igual, a quantidade de água que entra e sai da célula é a mesma, então não há uma diferença celular. Justamente ocorre na célula vegetal a mesma coisa. Os nossos vacúolos de água aqui dentro, o volume citoplasmático mantém-se igual, ou seja, a célula é dita como flácida na célula vegetal. Se nós mergulharmos esse tipo de célula das hemácias ou da célula vegetal dentro do meio hipotônico, ou seja, a gente tem menor concentração de soluto fora da célula, menor concentração de sais fora da célula, por exemplo, 0,5% e dentro 1% de soluto ou sais, a gente tem um aumento do volume citoplasmático, ou seja, a célula absorve mais água, porque eu tenho menos sais fora do que dentro. Então a tendência é que a água vá para dentro da célula. Logo, ela cresce de tamanho, tem um aumento do citoplasma celular. Numa célula de hemácia, isso pode ocorrer um fenômeno chamado de hemólise, que é a lise celular, ou seja, rompimento da membrana plasmática, logo esse citoplasma se esvazia. Tranquilo?
Numa célula vegetal, a gente pode chamá-la de túrgida, porque ela não muda o seu formato por causa da parede celular, ela se mantém igual, mas o volume interno dos vacúolos aumenta de tamanho, ou seja, incha a parte interna dessa célula vegetal. Então, túrgida vem de inchar, então logo aumenta de tamanho o seu citoplasma. Porém, não muda porque a parede celular mantém essa célula intacta, não rompe que nem ocorreu nas hemácias. Se nós mergulharmos esses tipos de célula numa solução hipertônica, hiper vem de muito, a gente tem maior concentração de soluto ou sais fora da célula. Por exemplo, 1,5% de sais ou soluto fora e 1% dentro da célula. Logo, essa hemácia ela murcha. Por quê? Porque a tendência é que essa água saia dessa célula para equalizar esse 1,5% de sais que a gente tem fora da célula. Ou seja, no meio hipertônico, a célula murcha, ela diminui o seu volume celular e isso ocorre também na célula vegetal. A gente não consegue observar isso na estrutura dela, nas paredes celulares, justamente porque ela é rígida. Mas o ambiente interno dela diminui de tamanho também e os vacúolos diminuem de tamanho. Logo, a gente chama esse tipo de célula de plasmolizada. Esses foram alguns exemplos sobre osmose, tá? Sobre com hemácias e célula vegetal. E agora a gente vai começar a trabalhar na próxima aula com transporte ativo de substâncias. Eu quero que você curta o canal, compartilha, se inscreva e bora para a próxima.